Boa tarde, senhores. Meu caro Massa, a gente vai ver daqui a pouco aí os melhores momentos de São Paulo e Palmeiras, mas eu quero ouvir o Paulo Massini. Foi uma derrota, calma, bem entre aspas, derrota do Palmeiras no Allianz, era para ter vencido. Não, cara, acho que você tem que ver os dois lados da moeda, né? Não dá pra tirar mérito de um e dar só pro outro e vice-versa. Porque o jogo de futebol é feito disso. Se a gente for analisar pelo que foi o jogo, pelas chances criadas, pelas finalizações, você vai ver que o Palmeiras esteve muito mais perto de ganhar o jogo, né? Fez até por merecer ganhar o jogo. Teve pênalti, a chance máxima do futebol, teve outras chances e tal. Tem uma questão que também não pode ser deixada em lado, em consideração, é que alguns modelos têm se repetido no Palmeiras, né? Que é o fato de jogar contra o adversário com a menos e não conseguir fazer o gol. E entender isso me parece ser a questão para a evolução ainda mais desse time, né? Porque o Palmeiras é um time... Eu fui ao Allianz Parque ontem, estava atrás do banco do Palmeiras, num lugar ali, que um amigo me proporcionou, Valtão, aliás, Valtão, obrigado. E assim, você percebe que é um time muito certo do que vai fazer em campo, com as jogadas bem trabalhadas, e que depois, faltando ali 15 minutos para o segundo tempo, para o jogo acabar, se perdeu um pouco na questão, para mim, emocional, dessa ansiedade que toma conta do torcedor do Palmeiras, que ainda não aprendeu a lidar um pouco com o campeonato de pontos corridos e com diferenças, né? Ainda fica muito marcado na cabeça do palmeirense 2009, né? Que é uma circunstância totalmente diferente. E o torcedor do Palmeiras simplesmente despreza os 2 títulos conquistados, né? Em pontos corridos, já pelo Palmeiras, pela instituição, né? Então não é que é uma coisa nova de se lidar com 2 empates, um empate fora e um em casa, e o Inter fazendo a parte dele, diminuindo a distância de 12 para 8, e aí a boa parte da torcida do Palmeiras acha que é 5 a distância, porque o Inter já ganhou o último jogo contra o Palmeiras, não jogou ainda, né? Mas enfim, tem todas essas questões para a gente discutir. Acho que o Palmeiras não fez... dizer que não fez um bom jogo, fica até meio estéril a discussão, porque se entra uma bola, né, estaríamos dizendo que o Palmeiras jogou bem, criou e tal... E óbvio que poderia estar a discussão em outro nível. Mas tem algumas coisas que a gente precisa discutir nesse time do Palmeiras. E acho que é a responsabilidade do Abel, né? O Flaco Lopes e o Atuesta, eles não têm condições de entrar pelo bem deles, né? Basta o Atuesta dominou uma bola errada e acabou no jogo, sucumbiu. E o Flaco Lopes tem um lance aí que está rodando nas redes sociais que é inexplicável, né? E a gente precisa lembrar que ele tem 21 anos e que está sentindo jogar no Palmeiras. Jogar no Palmeiras não é fácil, tá? Jogar em clube grande já não é fácil. No Palmeiras tem um peso, uma questão que é ainda maior, né? Então esse modelo que o Palmeiras adotou, de contratar jogadores jovens, promissores, para serem desenvolvidos, ele claramente este ano até aqui não deu resultado, né? E tem outra questão que é fundamental e tem a ver com a parte técnica, né, de quem dirige o time, que é o time não saber jogar sem o Rony. Faz muita falta. É muito difícil para o Palmeiras jogar sem o Rony, né? E você tem alguns jogadores muito técnicos, a reserva técnica do time é o Scarpa, na bola parada, no passe, no chute, ele falhou ontem, e o Dudu que infernizou a defesa do São Paulo enquanto teve gás, né? Principalmente no primeiro tempo pela esquerda, quando ele e o Piquerez estavam passando o tempo todo ali, infernizando muito a defesa do São Paulo. Fora isso, o São Paulo fez uma partida gigante, né? Acho que hoje o torcedor do São Paulo deveria ter orgulho do que o São Paulo fez em campo, né? Com 10 e depois com 9, segurou o Palmeiras. No começo do jogo teve 2 transições, que o Abel falou sobre isso na coletiva, que o Palmeiras demorou para perceber que o Patrick vinha para as costas dos volantes, ele e o Luciano, e quando o São Paulo passou 2 vezes ali, até os primeiros 20 minutos, teve 2 chances, né? É que o Reinaldo realmente... né? Eu entendo vocês, o Reinaldo realmente tem muita dificuldade com a bola, né? Ficou claro isso ontem.
Então, acho que está tudo aí, né? As questões estão expostas, alguns erros que se repetem contra times com 10, é preciso ter um pouquinho mais de qualidade e é preciso também ter um pouquinho menos de ansiedade. Os jogadores estavam nos últimos 10 minutos pilhados, ansiosos, e tem uma realidade que não dá mais pra gente brigar com ela, né? O Endrick é uma realidade, né? Porque ele... não vai dizer que ele entrou num jogo que estava decidido. Não, ele entrou num jogo, um clássico, e ele é muito diferente. A gente está vendo o lance aí, né? Além da força física que ele demonstra. Ele colocou a bola na frente e só parou porque foi derrubado, né? Então não dá para dizer que ia sair gol, enfim, não dá para dizer isso. O banco de reservas do Palmeiras não tem uma reserva técnica que possa entrar e mudar o jogo, isso é um fato. Está dentro desse modelo, mas só também... ele, eu acho, né? Mas também... Só o menino, né? Só o Endrick. Uma reserva técnica no banco, né? Nesse momento, sim. Né? Agora, também não dá para dizer que o elenco não presta, que tem que mandar todo mundo embora. São coisas totalmente diferentes, porque a campanha continua sendo brilhante. A campanha continua sendo muito boa. Essa chance que eu me refiro. E depois teve essa outra aí do Caleri. Foram duas só e depois o Palmeiras tomou conta do jogo. Com a expulsão, claro, fica mais... O volume aumenta, né? O São Paulo marcou com quase perfeição a bola parada do Palmeiras, a bola aérea, né? Com exceção de um ou outro lance, como esse aí que a gente está vendo, um escanteio curto. O Palmeiras tentou inverter o lado, tentou buscar espaço, mas não foi feliz no último passe, na finalização. E o goleiro defendeu também. O goleiro está lá para isso, foi muito bem, o Felipe Alves. E eu não quero nem ficar voltando lá para trás, mas eu queria entender o Rogério Ceni, cara. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Ele jogou assim, se Luizão, zagueiro, ele tem que jogar, cara. Entendeu? O Ferrarese, o problema dele não é a bola aérea, o problema dele é a bola no chão. Ele deu 2 entregadas na saída de bola, né? E depois cometeu um pênalti infantil. Não pode, o jogador não pode. Não, foi uma expulsão mais infantil ainda, que estava no campo de ataque. Isso, pênalti não. A expulsão dele foi muito infantil. Então o Rogério talvez tenha dado a justificativa errada, né? Quando falou que o Ferrarese não é bom na bola aérea. Ele tem outra. Ontem mostrou alguma dificuldade, agora ele também não teve sequência. Agora a pergunta é: ele jogou assim porque o Alisson se machucou? E outra, por que ele não jogou assim na final do Paulista e por que ele não jogou assim contra o Del Valle? Entendeu? Era esse espírito que o São Paulino gostaria de ver no jogo contra o Del Valle. O Palmeiras segue precisando de 4 vitórias para ser campeão, sem depender do Internacional, e tem tudo para se recuperar no campeonato. O Rony volta, enfim. Agora compete ao Abel trabalhar bem esse elenco e entender que o Flaco Lopes e o Atuesta estão apavorados. Eu me preocupo até com os seres humanos que ali estão. Entendeu? Eles não conseguem desenvolver um bom jogo. Vou passar a bola para o Arnaldo, mas antes deixa eu passar para o Coutinho. Coutinho, a gente está vendo os melhores momentos aí, e aí dá uma impressão de superioridade absoluta do Palmeiras, né? Teve um monte de lance, o goleiro pegou um monte de bola e tudo mais, pênalti e tudo mais. Mas, do ponto de vista estratégico e defensivo, o São Paulo foi muito bem, diria que até mais, foi heróico, jogando com 9 em determinado momento, né? E aí o Rogério Ceni fala, não sei por que até hoje, porque a gente perdeu na Sul-Americana, talvez a explicação esteja essa, né? Pensar cada jogo como um jogo. Exatamente, principalmente quando você não tem o elenco, né? Primeiro, boa tarde para todo mundo, principalmente quando você não tem o elenco tão impositivo contra algumas equipes. Falamos aqui já bastante sobre isso. Para mim, o elenco do São Paulo é bom, mas é aquele elenco que te pede para ter uma estratégia para cada partida e a estratégia correta, como foi ontem, né? O São Paulo não foi um time que ficou só se defendendo e dando o bico para frente, se livrando da bola. Não, a prioridade era se proteger, era se defender. Mas quando recuperava a bola, fazia isso daí que a gente está vendo, ó. Se aproximava, tentava sair da pressão pós-perda do Palmeiras, conseguiu nesse lance, em outro lance que o Luciano finaliza da entrada da área. Quando entrava em fase ofensiva, né, lá do tiro de meta, saía tocando. No primeiro tempo, enquanto teve ali igualdade do América em campo, teve alguns momentos de troca de passes, sim. Então, o São Paulo não deixou de jogar, como gosta o Rogério Ceni, mas se protegeu melhor. Mas foi um time mais seguro diante de um adversário
que vive o melhor momento, que é melhor tecnicamente e que jogava dentro do seu estádio lotado. Tirone, eu acho que o jogo de ontem é aquele jogo... O torcedor do Palmeiras está frustrado, é óbvio. Não conseguiu vencer o jogo dentro de casa, está ansioso para confirmar esse título. O São Paulo teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas eu sinceramente não consigo ver o Palmeiras mal ontem. Eu acho até que o Palmeiras lidou bem com algumas dificuldades que o São Paulo impôs inicialmente. O Palmeiras conseguiu entender isso que o Massini falou, né? Da questão do contra-ataque do São Paulo, da estratégia de contra-ataque. São Paulo encaixa 2 bons contra-ataques até a metade do primeiro tempo ali, depois tem uma cabeçada do Miranda no escanteio, e depois disso o São Paulo não consegue mais atacar, mesmo 11 contra 11, porque o Palmeiras entendeu qual era a estratégia e se protegeu bem, e aí começou a rodar mais a bola no campo de ataque. Antes do Ferrarese ter sido expulso, o Palmeiras tinha chegado ali 2 ou 3 vezes dentro da área com perigo, e aí no segundo tempo, com um jogador a mais, a partida é outra, né? Com certeza, as pessoas não estariam frustradas se o pênalti do Scarpa entra, se a cabeçada do Gustavo Gomes no travessão entra. São detalhes, né? Méritos do adversário também, do Felipe Alves, que fez uma grande partida, foi melhor em campo. Então, acho que não tem motivo para muito drama, sabe? Não tem motivo para muitas lamentações, não. Palmeiras ontem fez um jogo melhor até do que outros que ele venceu nesse campeonato. E o São Paulo teve um exemplo que dá para buscar. Se tiver uma estratégia inteligente, coerente com cada jogo, dá para buscar. São Paulo empatou ontem e tem um jogo a menos. Vai jogar em casa com o Coritiba, tá lutando contra o rebaixamento. Ok, o time do São Paulo não me inspira confiança. Né? Não dá para dizer, o São Paulo vai atropelar o Coritiba no Morumbi. São Paulo é muito melhor. É óbvio que é melhor. Pode vencer, pode não vencer. Mas se vencer, se coloca diretamente na briga por uma dessas vagas aí de pré-Libertadores. E dá para buscar. Eu venho falando isso aqui desde semana passada, depois da perda do título da Copa Sul-Americana para o Independente Del Valle. O jogo de ontem, para mim, foi uma prova disso. Ô, Arnaldo, vou repetir uma pergunta que eu já fiz para você, hoje vou falar de novo. Faça. Foi competência do São Paulo ou incompetência do Palmeiras? Como os companheiros disseram, não dá para dissociar uma coisa da outra. São 2 times jogando, então acho que tem as 2 situações. Se você me dissesse qual o peso maior, incompetência do Palmeiras ou competência do São Paulo no resultado final, acho que competência do São Paulo em se defender. Mesmo que tenha tido um pênalti desperdiçado pelo Palmeiras, o Palmeiras teve a bola do jogo. Assim como tinha tido na ocasião, na disputa pela vaga na Copa do Brasil. Tirone, assim, eu acho que pelo lado do Palmeiras, na escalação, a gente discutia aqui na sexta-feira se o Abel aprontaria alguma surpresa ou se ele viria com o time que vinha jogando com um substituto no lugar do Rony. Ou seja, se ele mantivesse o Mike como ponta direita, como vinha jogando, e simplesmente trocasse o centroavante ou o jogador que faz essa função. Ao manter o time que vinha jogando, liderando e se encaixou desde a saída do Rafael Veiga machucado, eu acho que ele permitiu ao São Paulo montar uma estratégia para enfrentar esse tipo de time, né? E acho que o São Paulo montou a estratégia correta, para mim, nem tão surpreendente, meio óbvia na minha visão. Essa é a grande discussão que a gente faz sobre o trabalho do Rogério em algumas circunstâncias, quando ele enfrenta adversários fortes e tudo mais. O Abel, por sua vez, eu acho que quando ele vai depender, e isso a gente vem falando em todos os jogos desde que começou a temporada, quando ele vai depender do banco dele, ele vai ter problemas, porque o banco dele é muito aquém do time titular. Agora está surgindo um menino de 16 anos, mas o cara está começando a jogar, e como o Massini falou, o Endrick passa já a ser uma opção para jogos que o Palmeiras não consegue resolver, né? Até curiosidade, antes de entrar um pouco na estratégia do São Paulo, o Endrick entra quando o São Paulo está com o time de Coutinho em campo. Eram 6 jogadores de Coutinho, né? Inclusive a dupla de zaga que jogou a Copa São Paulo, né? E o volante que jogou a Copa São Paulo. Então era Beraldo, Luizão e Pablo Maia. E o Endrick entra como se fosse um jogo. E aí, quando o jogo fica corrido, quando tem essa circunstância, os jovens vão ser requisitados por conta da questão física e tudo mais. E acho que o São Paulo foi bem com os jovens, claro que tendo como principal personagem o goleiro, que é um goleiro experiente. Foi bem o Felipe Alves. Mas na questão da estratégia para o jogo, não é porque eu sou fã de 3 zagueiros, que eu sou mesmo,
Eu acho que 3 zagueiros para um time que tem muitos zagueiros e só tem laterais que sabem atacar, simplesmente só sabem atacar, são muito fracos no aspecto defensivo, deveria ser o esquema base do São Paulo para a temporada toda. Né? Então, talvez o lateral do São Paulo que saiba jogar na linha de 4, o único seja o Rafinha, né? Que não estava suspenso. E esse time, curiosamente, esse time surgiu num jogo aleatório, esse 3 zagueiros, 4 e 3 na frente, porque Patrick, Luciano e Caleri são jogadores específicos também. Eles não são rápidos, eles não são exatamente habilidosos, mas eles são perigosos e sabem fazer gols. Eles são tanto quanto lentos. O único sistema viável para esse time do São Paulo, ou o único não, o melhor, para ter no mesmo time Caleri, Patrick e Luciano é 3, 4, 3. Esse time tinha jogado contra o Bragantino, tinha ido bem. O Bragantino, carne, como é que é? Carne assada, faca de puma, aquela coisa toda. Não serve. Jogou algumas outras vezes e não foi mal. É incrível que o Rogério não tenha colocado esse tipo de sistema, esse time, para jogar contra o Palmeiras no Paulista com uma vantagem de 2 gols na ida, para jogar contra o Del Valle, que joga com linha de 3. É incrível. É uma coisa assim... Então não adianta. Chega a ser assustador. Chega a ser assustador. É tentar ir além do razoável, é ter que assinar, é ter que... E, cara, o assinar... Não tem uma assinatura melhor que a sua assinatura no troféu. E o luto do Rogério me impressiona, cara. Quer dizer, não me impressiona porque eu conheço o Rogério, mas o luto pós-perda do título, o time já saiu desse luto. Os jogadores, do Felipe Alves ao Beraldo, já saíram desse luto. Ganharam do América, perderam do Botafogo, é verdade, na última bola, pênalti, e empataram com o Palmeiras nessas circunstâncias que a gente determinou. O que disse o Coutinho? É plenamente viável o São Paulo buscar o último objetivo que resta para ele na temporada, ficar entre os 8, pela tabela que tem. Mas o treinador não saiu do luto ainda. Para ele, talvez não adiante, não seja uma coisa atrativa pela coletiva. Cara, depois do que aconteceu com o jogo, o torcedor de São Paulo tinha um alívio, um reconhecimento ao esforço do time, e o treinador continuava falando de Corva e dizia que o ano que vem não vai ter que contratar, vai ter que usar a base, e não falava nada sobre G8 e tudo mais. Quinta-feira é decisão contra o Coritiba, dane-se. Não tinha isso. Então, assim, e aí uma frase do Rogério que ficou solta é aquela que me pega, cara, para vários personagens no futebol, ele sobretudo, nessa circunstância. Vai ser a primeira vez que eu encerro um ano de trabalho como técnico sem troféu, sem conquistar. Aí eu falei pro Tironi, dane-se. Né? O futebol não é um jogo de conquistas pessoais, embora os técnicos tenham assinatura em tudo, e vários deles sejam vaidosos a ponto de falar, eu conquistei... O que importa é que o São Paulo não ganhou o título. Mas que o São Paulo ainda tem um objetivo que difere a temporada posterior, em que o Rogério, em tese, vai estar inserido. Terminar entre os 8 significa poder, talvez, jogar a fase de grupos da Libertadores, que muda a sua temporada, né? Para não falar só das mazelas do Rogério, que vai ter dificuldade, não vai ter zagueiro para escalar contra o Coritiba, etc. e tal, eu acho o Campeonato Brasileiro do São Paulo, comandado pelo Rogério Ceni, um campeonato brasileiro muito melhor que a pontuação determina. A gente vem falando isso também. Nós estamos falando também dos fracassos nos momentos decisivos, mas os pontos corridos do São Paulo, nível de jogo, atuação, envolvimento, não está para esses pontos que a gente tem aí. A gente já viu semana a semana. O São Paulo não jogou o Campeonato Brasileiro desastroso que a pontuação coloca. Não mesmo. Você conta nos dedos jogos desastrosos do São Paulo no Brasileiro. Você consegue contar exatamente, talvez mais atuações desastrosas em jogos decisivos de Copa do que foi o objeto do São Paulo, do que propriamente de Campeonato Brasileiro. E a outra coisa que eu falo em relação ao Rogério, eu gosto disso, e isso eu acho que é um mérito que ele tem, ele não fala de arbitragem. E nós estamos aqui sem falar de arbitragem. Sim. Porque o técnico que, em tese, sofreu alguma coisa da arbitragem, porque teve expulsão, pênalti, 12 minutos, não sei o que lá, não falou um pio sobre a arbitragem. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom pra gente, inclusive. Isso é bom pro jogo, né? Isso é bom pro jogo. Então, isso é uma coisa que eu reconheço por trás do discurso depressivo
que se assuntou de uma forma capital pós-perda do título sul-americana, é essa questão de falar do jogo, do time, do adversário, e menos de arbitragem. Porque se for falar de arbitragem, todo jogo tem 1000 coisas para a gente falar de arbitragem, e ele não falou nenhuma palavra, ainda bem. O Luiz Pirola aqui fala que gostei do sistema de 3 zagueiros, enquanto durou. Pois é, e não durou muito, né? No fim do primeiro tempo, o Ferrarese já foi expulso. Agora, ainda sobre o Palmeiras, Massini, você falou, não, tem uma ansiedade, porque o torcedor do Palmeiras lembra ainda. Mas, o Palmeiras já ganhou tudo, já foi bicampeão da Libertadores. Assim como o Rogério tem que virar a página de Córdoba, o palmeirense não tem que virar a página de lá não sei quando a gente perdeu. O torcedor tem, mas ele não consegue. Então, mas isso de alguma forma está dentro do jogo? Não, acho que não. Porque o Abel falou que o time está ansioso, alguma coisa assim? Não, ele falou que é normal que o time, com um jogador a mais, num estádio lotado, né, sinta alguma dificuldade para finalizar. Que na cabeça dele foi isso que faltou. Né? E isso é normal mesmo que aconteça. Mas acho que isso não entra no campo, especificamente no campo. Entrou ou no jogo de ontem, por causa das circunstâncias. Porque o jogador também sabe, o teu adversário está arrebentado, 200 desfalques, com 1 a menos, depois com 2 a menos, teve mais alguns minutos para fazer o gol. Você tem um pênalti, perde o pênalti. Então, é impossível o jogador não sentir. Né? Agora, com relação à torcida, e esse é um trabalho que o Abel precisa fazer com esses jogadores, porque não vai ganhar o título na próxima rodada, talvez demore mais 2 ou 3 ou até 4. É uma coisa que ele vai ter que aprender a lidar, né? E lidar com os seus jogadores, com essa questão da ansiedade. Mas o ambiente no Allianz Parque, eu falei aqui na sexta-feira. Se for para vingar, não sei o que lá, vai atrapalhar. A torcida estava com esse espírito. Essa pegada. Né? A torcida, sim. A torcida estava com esse espírito e depois do jogo, a Bad, é assim que fala? Bad? Quem é? Bad? Como é que os caras falam? A Bad. Porque rolou uma deprê? Na Bad? Rolou. Isso, Bad, é assim? Então, do mesmo lado que teve o lado São Paulino de orgulho, você tem um lado... Exceto do Rogério. Isso aí não vou entender. Você teve um lado de... Você teve o outro lado de uma queda, né? Que era o jogo, para ganhar, né? Com o São Paulo com problemas, né? Fazer os 3 pontos em casa, manter a vantagem para o Inter. Tudo isso entra na conta. E entra na conta o histórico da instituição que todo time tem, mas que o palmeirense vive isso, né? Já falei aqui, o torcedor do Palmeiras, em regra, ele não se permite ser feliz, né? Mesmo diante das vitórias, sempre tem os bagres, o banco não dá, o elenco é ruim, o time não presta, ano que vem não vai dar, quero ver o ano que vem. Cara, o ano que vem é daqui 66 dias, né? Quando acabar o Campeonato Brasileiro, mais agora ainda, né? 96 dias. Então, isso é natural. Quem minimamente tem que trabalhar com isso somos nós, jornalistas, que temos um pouco mais de colocar a razão para conversar. Agora, entender por que o time não faz gol contra times com 10 é uma coisa que a gente precisa entender rápido, né? Entender porque o time tem baixa eficiência em cobranças de pênalti também é uma coisa que a gente precisa entender rápido, porque são modelos que têm se repetido, né? E os responsáveis lá estão. Primeiro, o Abel, o louro é dele, a dificuldade também é dele. A gente tem que colocar isso claramente. A questão, eu acho que, né, do 1 a mais ou 2 a mais, dependendo da situação, também acho que é um pouco da característica do elenco, né? Como a gente fala da dependência do Rony, isso ficou muito claro ontem. O espaço, o Rony é um jogador que rende mais com espaço, né? No contra-ataque ou na movimentação. Se o Palmeiras tivesse um centroavante daqueles mais fixos, que faz gol na marra e tal, porque quando o jogo caminha para superioridade numérica, obviamente o time adversário se fecha atrás e vai começar a ter cruzamento. O Palmeiras tem um
cruzador, mas Fez vários ontem. falta algum jogador que dê a casquinha, que faça um gol na marra, né? Um artilheiro desse... Ele não tentou isso com o Breno Lopes, por exemplo? Mas o Breno Não, passa de lado, ele né? tentou com o Flaco e o Tentou Rony. o Flaco e o Ele Flaco. tentou... Cara, o Palmeiras tem... Isso precisa ser Foi discutido. melhor, e foi melhor com o Hendrick, como ele falou, que é mais parecido com o Rony, o Marcinho falava. Isso. E não no abafa, num contra-ataque raro, porque o São Paulo estava todo fechado, o São Paulo permitiu o contra-ataque, só o Rony ou o Hendrick são capazes de puxar e saiu o vermelho. E assim, Arnaldo, tem uma coisa assim, que não é só quando o adversário está fechado, quando o Rony tem espaço. Óbvio que aí a gente vê mais, né? Naqueles 5 metros que ele arranca, beleza. Mas o Rony tem tirado coelhos da cartola. O jogo contra o Fluminense, o gol de bicicleta. Claro. Entendeu? Ele tem uma movimentação que cria espaço para o Dudu, que cria espaço para o Mike, que jogou pela direita, que cria espaço para o Scarpa. Então, o Palmeiras ainda, mesmo com 3 centroavantes que contratou, o Palmeiras contratou 3 centroavantes, gente. 3. Ai, vamos lá falar de adaptação. Podemos. Mas, cara, o Merentiel e o Flaco, eles chegaram ao centro de treinamento do Palmeiras 1 mês e meio, eu não sou preciso no tempo, mas é 1 mês e meio, talvez 2, antes de jogarem a primeira partida. É verdade. Então, para mim, houve tempo suficiente para que o Abel conseguisse dar ao time um modelo de jogo que também contemplasse esses caras. Só que, para você fazer isso, você precisa mexer na estrutura da equipe, que é uma equipe técnica, é a mais europeia do Brasil, porque ela tem movimentos, vamos dizer assim, pranchetados, tá tudo bem estipulado o que fazer. Só que no futebol tem horas que você precisa de um drible, né? Tem horas de um dibre, como diria o Muricy. Você precisa de uma invenção, de uma coisa diferente. Certo. Porque, tecnicamente, o Palmeiras jogou para vencer o São Paulo, na minha opinião. Né? Teve o pênalti, né? Também. Que é curiosamente um lance técnico, né? Assim como o Exatamente. negócio da Copa do Brasil, né? O time técnico teve a bola. E o pênalti é um lance específico mesmo. É isso. Se tá tendo problema de conversão de pênalti, tem que ser. Que foi que a gente achou que tinha se diluído depois daquela disputa com o cobrança. Galo. Exatamente. Mas, agora, a gente pode colocar tudo isso no que é o futebol. Acontece também o cara perder o pênalti. Agora, essa discussão que me parece a mais fundamental. A informação que eu tenho é que o modelo não vai mudar para o ano que vem. Certo. Né? Sendo campeão contratações, não vai mudar o modelo. Né? E isso vai trazer uma dificuldade de entendimento da torcida e até nosso, né? Porque o jogador entrar e jogar mal faz parte. Agora, o jogador entrar e ficar apavorado, gente, eu estava no estádio, estava perto do banco de reservas e eu fiquei prestei muita atenção, até menos no jogo, no Atuesta e no Flaco Lopes. E eles estão, gente, apavorados. Então o treinador também tem que saber o momento de colocar ou não colocar. Só que não tem outro. E aí, você vai dizer assim, foi um erro na contratação. Mas o Abel vem dizer na coletiva e diz com propriedade. Ah, mas o Veiga, o Scarpa, o Luxemburgo não queria mais trabalhar com eles, né? O Scarpa e o Veiga têm 2 anos de bom rendimento no Palmeiras. Então, será que nós não temos que esperar? Esperar no futebol só com título. É verdade. Não dá para esperar. Entendeu? Vai ter o título, provavelmente, então talvez seja. Talvez seja essa aposta. Não é o melhor, hein, Coutinho? Entrar na conversa aí com a gente. Não é o melhor momento para você testar e colocar agora. Tal. É agora que o time vai ser campeão. Foi bicampeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, é campeão de tudo, ganha de todo mundo, amassa todo mundo. Antes do Coutinho falar, o que esse time fez já é histórico. Sim. Para mim, essa é a 4ª academia. Mas claro. ela não tem as flores. Sabe as flores do jardim? Ela é um jardim bem cuidado, bem amparado, não tem praga, mas ela não tem as flores. Em algum momento, essas flores fazem falta para você atrair as abelhas. Entendeu? As flores, os jogadores mais... Porque assim, ó, se
O Palmeiras pega... A magia. A magia. Se você pega o dinheiro que investiu no Atuesta e no Flaco Lopes e vai e contrata o Gerson, por exemplo. O problema não é dinheiro. Entendeu? Essa é uma boa discussão. Jogador é não é 10, nem 5, nem 6. Não é para quebrar o Palmeiras, não é para contratar 12, não é para trocar tudo de novo. Não. Porque aí o Atuesta vai ter tempo, né? O Navarro vai ter tempo, o Merentiel vai ter tempo, porque é um tipo de jogador que chega e se impõe pela presença. Entendeu? Então, me parece que o Palmeiras comete esse erro de não colocar um jogador, e não é o Vidal com 35 anos, nem o Diego Costa com 44, e nem um jogador que acabou a carreira dele na Europa. Não, é buscar alguém que ainda tenha 26, 27, talvez 28 anos, e que esteja disposto a jogar no Palmeiras. Dinheiro, vamos combinar que não é um problema, não vai ser o mesmo salário da Europa, mas vai ser um bom salário em nível de Brasil, para você poder dar ao elenco a possibilidade do treinador, inclusive, desenvolver esses jogadores. Entendeu? Agora, o Endrick, para mim, acabou, não tem discussão. Tem que jogar, tem que entrar. O Thales Malta aqui, Rodrigo, ele fala assim, Palmeiras está apostando na ideia de contratação que não deu certo. Que erro evidente. Leila está querendo arranjar para a cabeça, já não goza de muita popularidade. Onde eu quero, pegando a carona nessa mensagem aqui, o Palmeiras, que é um time muito bem treinado, que tem 200 mil jogadas ensaiadas e tudo mais, e que é um time que um time muito mecânico, mecanicamente muito bom, é o que disse o Massini. Falta flor, falta um cara que seja mais diferente, falta um jogador que num jogo como o de ontem, por exemplo, que o Palmeiras tentou, não conseguiu, um cara que resolva um jogo, né? Tem um pouco disso? Falta. Acho que falta sim. É claro que é uma questão de política de contratação, como o Massini falou. Eu também acho que poderia ser um pouco diferente. O Palmeiras ele tem bala na agulha para ir no mercado e trazer caras que vão chegar, vão vestir a camisa, serão titulares e no momento como no jogo de ontem, vão botar a bola debaixo do braço e vão resolver. Eu acho até que o elenco tem, vamos botar aí, 4 jogadores que se aproximam disso, né? O Everton, que aí, assim como o Gustavo Gomes, seria o segundo jogador, é mais para o âmbito defensivo, por mais que os dois também contribuam ofensivamente em alguns momentos. O Everton com passes longos, né, nas costas da defesa adversária, e o Gustavo Gomes fazendo muitos gols de cabeça na área rival, mas são coisas assim que não entram muito nesse imaginário, né, daquele jogador altamente técnico e ofensivo. E na parte ofensiva tem 2 caras, um deles é o Scarpa, que está saindo agora e que contribui muito com finalizações, bola parada e cruzamentos na área, escanteio, né, falta lateral. E o outro é o Dudu, que estava fazendo um grande jogo ontem. Sim. O Dudu criou algumas oportunidades e foi até substituído na reta final do jogo, que já estava esgotado, estava muito cansado. Então, assim, acho que falta sim alguém. Falta-se alguém. É claro que o modelo, como vocês citaram, que é um pouco... Eu não queria usar a palavra engessado, que eu acho que não é a melhor palavra para isso. Mas é um modelo... É muito mecânico mesmo, né? Muito assim... Os jogadores, eles têm funções muito específicas, espaços de movimentação bem específicos, e isso é positivo, né, gente? Não estou falando que isso seja negativo. Isso é um time organizado para atacar. Complementar. Mas em alguns momentos você precisa de um pouco de anarquia, né? Um cara que vai trazer um pouquinho de inventividade dentro dessa realidade, que vai ser aquele cara que vai fugir do lugar comum. Eu acho até que as contratações do Palmeiras, elas não foram ruins. Uma coisa é a gente tem que ter muito cuidado com o revisionismo na hora que a gente vai analisar a contratação. Todos esses jogadores que o Palmeiras trouxe, todos eles se mostraram capazes de vestir a camisa do Palmeiras e se inserirem no elenco e acrescentarem. Não estão acrescentando vindo do banco porque não conseguiram se desenvolver. E aí, cara, é muito difícil de entender exatamente o porquê. Pode ser um caso para todo mundo e pode ser um motivo individual para cada um deles. Alguns deles são muito jovens, como o Massa falou. Realmente isso é complicado, mudança de país, você passar a jogar num clube muito maior. A Atuesta mesmo
Veio da Liga Norte-Americana de Futebol e jogava muito bem lá, foi destaque da Liga Norte-Americana de Futebol, que não é um campeonato fraco, não é um campeonato horroroso, muito pelo contrário. Está abaixo do Campeonato Brasileiro? Tá, mas não é um campeonato fraco. O Lopes era um dos principais centroavantes aí, jovens da Argentina, mas jogava no Lanús. Uma coisa é jogar no Lanús, outra coisa é vestir a camisa do Palmeiras, com a pressão por título e tudo mais. O Bruno Tabata, né, que ainda não engrenou de vez, fez alguns poucos jogos ali bons, também está buscando se adaptar, já é um jogador um pouquinho mais velho, quero ver como é que ele vai se desenvolver no ano que vem, mas também não é esse cara que vai chegar e vai ser o diferencial. Eu também não sei até que ponto existe um certo temor interno que esse cara mais genial, mais mágico, vamos colocar assim, chegaria no elenco do vestiário do Palmeiras e quebraria essa unidade, né? Essa conjuntura tão forte coletiva que a gente enxerga dos jogadores, um ajudando o outro dentro do campo, o vestiário coeso na mão do Abel. A gente não sabe até que ponto um cara que chegue com outra característica de comportamento e que isso se expanda para o futebol dele dentro de campo, se isso vai prejudicar também internamente, se é uma política interna da própria comissão técnica. Então, é uma série de coisas que a gente tem que debater em cima disso. Agora, eu acho que a gente tem que dar o devido peso ao problema, né? É um problema? É óbvio que é. Não existe nada perfeito no mundo, não existe trabalho perfeito e nem time perfeito. Agora, não dá também para a gente vir aqui e dizer, mas, Palmeiras está errando nisso, Palmeiras está se afastando de ser um time competitivo por isso. Não, gente. Palmeiras acabou de ser bicampeão da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e vai ser campeão brasileiro. E fez uma baita final de Mundial contra o Chelsea. Então, sim, vamos tentar dar também, né? E aí eu estou falando mais para a torcida do Palmeiras. Claro. O devido peso às coisas. Isso é preocupante? Cara, sinceramente não sei. Hoje eu não vejo como algo tão preocupante assim, não. Eu não consigo enxergar no ano que vem, se o Palmeiras mantiver a comissão técnica, o Abel ficar, contratar alguém para substituir Scarpa, reforçar o elenco. Não precisa ser com craques, pode ser melhorar um pouquinho o nível do elenco, diminuir um pouquinho a diferença entre titulares e reservas. Eu não consigo enxergar, caso isso aconteça, o Palmeiras fraco no ano que vem. O Palmeiras vai ser um time que vai disputar de novo todos os títulos, vai ser um time que vai ser muito forte dentro de casa. Não vai ser um time mágico, não vai ser um time que vai encantar Deus e o mundo, mas vai ser um time altamente competitivo como vem sendo. Aí eu pergunto, será que isso é um problema? Será que isso é motivo para ir para o divã, né, para fazer uma crise existencial? Não é. O Palmeiras empatou ontem com o São Paulo, poderia ter vencido o jogo. Se tivesse vencido por 1-0, nada disso estava sendo dito. Então, também ter um pouco de cuidado quando a gente vai entender o porquê que o resultado aconteceu e avaliar também o desempenho do time. Eu digo, o Palmeiras para mim não jogou mal ontem, não. O Palmeiras fez um bom jogo ontem. É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto. Valeu.